Os deputados aprovaram na terça-feira à noite proposta que prevê limite de gastos para as eleições municipais de 2020. Conforme o texto, os valores gastos em 2016, corrigidos pela inflação, serão parâmetros para as próximas eleições. A votação exigiu intensas negociações e só foi encerrada depois da meia-noite. Para que o brasileiro que queira entrar na política, se destacar pelo seu trabalho, enfrentar dificuldades nas suas eleições, mas distante do capital econômico, sem enfrentar essa dificuldade de disputar com grandes patrimônios, nós precisamos criar um limitador do autofinanciamento. Senão nós deixaremos na política apenas os milionários. O objetivo do substitutivo é baratear as campanhas para valorizar candidatos competentes, não os candidatos mais afortunados, valorizando a democracia. E nesse mesmo sentido, na internet, permitindo maior liberdade na rede, nós não estamos prevendo aqui o pagamento e o investimento nos impulsionamentos, justamente com o objetivo de baratear a campanha. Se a gente pegar o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, tem uma fortuna estimada em 20 milhões de reais, 10% dos rendimentos dele, deputado Fontana, é uma sumidade de recursos. Pode, inclusive, bater no teto. Pode bater no teto só com o dinheiro dele. Ou seja, continua assim, quem é mais rico tem possibilidades muito maiores. Nós não resolvemos isso, porque não foi estabelecido um limite máximo da contribuição individual de cada um. Isso é inaceitável. Não é correto que se desequilibre a disputa eleitoral, tanto de vereador como de prefeito, favorecendo aqueles mais ricos. Então, no momento em que ele coloca essa trava de que apenas 10% do total que poderá ser gasto para vereador ou para prefeito, no limite do gasto, seja com recurso próprio do candidato. Então, uma medida em bom tempo, concordo plenamente. Se vamos limitar aqui o recurso que é proveniente de uma fonte, vamos limitar então que cada deputado, cada candidato, vereador, prefeito, tem um limite também relacionado ao fundo partidário. Por que ele pode financiar a sua campanha com 100% do fundo partidário, mas apenas com os 10% da sua renda? Acho que aqui está havendo uma inversão de valores, onde aquele que constrói sua vida no privado não pode financiar a sua campanha, e aquele que tem o controle do partido pode colocar um valor absurdo do fundo eleitoral na sua própria campanha. Então, em relação a este ponto, nós somos contrários. Nós achamos de fundamental importância que se tenha fixado aqui no autofinanciamento, que se possa ter, assim como em qualquer outra doação, a limitação de 10% em relação à renda percebida no ano anterior. Portanto, achamos absolutamente correto isso. O que estamos fazendo? Estabelecendo um limite, que é o da eleição passada, que, por sinal, foi estabelecido pela Justiça Eleitoral, já reduzindo em, no máximo, 70% do que se havia gasto na eleição de 2012. Então, de 2012 para 2016, uma redução, e agora estabelecendo de maneira clara que não pode ultrapassar esse teto, justamente para evitar o abuso econômico. E mais ainda, incluímos o artigo de que o próprio candidato não pode exceder a 10% da sua renda no ano anterior, para evitar também a desigualdade de competição. A proposta seguirá para o Senado Federal. A divisão dos recursos do leilão do pré-sal, marcado para 6 de novembro, repercutiu nos debates em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de emenda à Constituição que trata da repartição dos recursos de uma área específica do pré-sal. Agora, presidente, me permita, com toda a franqueza, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, não é incontroverso que a tramitação e a promulgação da emenda à Constituição se deu do jeito que foi dado. Tanto assim que ela voltou à Câmara e chegou a ser localizada na Comissão de Constituição e Justiça. Há controvérsia. Primeiro, não é controvérsia. A prerrogativa de promulgar a PEC é das duas mesas, das duas casas, e assim foi feito. Não há nenhum óbice constitucional em relação à promulgação da PEC. Eu não aceito que alguns governadores ameacem a Câmara de Deputados, como alguns fizeram nos últimos dias.
governadores do Nordão, não aceito ameaça à Câmara de Deputados. Eu disse ao governador que me ameaçou que, se ele entrasse na Justiça, eu trabalharia contra a distribuição dos recursos para estados e trabalharia que esses recursos chegassem nos estados de outra forma, não através dos estados, porque a Câmara não aceita ameaça. Um acordo entre as lideranças partidárias garantiu a aprovação de 3 medidas provisórias. A primeira agiliza o repasse de recursos de venda de bens apreendidos do tráfico de drogas para os estados. A outra MP aprovada foi a que garante a permanência na Defensoria Pública da União de 819 servidores requisitados do Poder Executivo. Lamentavelmente, a Defensoria sempre é tratada de forma rebaixada, quando deveria ser tratada como algo fundamental, estratégico, porque é o advogado do povo e, na verdade, a gente não precisa se adequar a um orçamento baixo. Nós deveríamos ter concurso, valorização, como uma carreira de Estado que deveria ter, de fato, um olhar muito mais qualificado por parte do Estado brasileiro. Eu queria registrar, deputada Jandira, que eu recebi hoje no meu gabinete a presidente da Associação Nacional da Defensoria Pública. Dos 1.200 servidores que atuam lá, não estou falando de defensores, dos servidores que dão apoio ao trabalho importantíssimo dos defensores públicos da União, 800 são cedidos. Portanto, se essa medida provisória não for aprovada, a Defensoria Pública da União desmontará. Senhor presidente, o Estado brasileiro está sendo desconstruído, depauperado. O Estado brasileiro sempre foi o indutor do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Toda vez que o Brasil investiu nos seus servidores, o Brasil foi para frente. O Estado sempre protagonizou o desenvolvimento nesse país, por algum motivo, no desenvolvimento do nosso capitalismo, presidente. Então, não adianta apenas autorizar a cessão de servidores. Temos que exigir concurso público para a Defensoria. Os deputados aprovaram também a medida provisória que prorroga contratos da aeronáutica. As 3 MPs serão votadas agora pelo Senado. Os deputados discutiram ainda a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que permite que a Polícia Penitenciária seja incluída no artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública. Alguns deputados criticaram a proposta. Então, se a gente quer melhorar a eficiência da política pública de segurança pública, esta casa tem que unificar quem não é agente de segurança pública e debater um projeto que dê eficiência, porque a segurança pública no Brasil é uma vergonha. As guardas municipais vão virar polícias municipais, mas não vai ter nenhum poder de investigação nem de crime patrimonial. E nós vamos criando meia polícia e gastando dinheiro público com um modelo ineficiente. Sobretudo em relação ao artigo 144, que transforma o agente penitenciário em policial penal. Isso é um avanço para o país. São mais de 100 mil agentes que serão transformados em policiais penais e foi feito justiça, será feito na noite de hoje, porque eles cumprem um papel social extremamente importante para o Brasil. Estruturar essa carreira é um passo importante, mas não pode ser o único. Você ter uma polícia penitenciária estruturada, penal, isso é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. Educadores penitenciários de nível superior e nível médio, uma política clara de desencarceramento, tudo isso é importante. A proposta deve ser votada na próxima semana. O plenário aprovou também projeto que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A proposta segue para a sanção presidencial. Em sessão do Congresso, deputados e senadores votaram pela manutenção de 5 vetos presidenciais. A manutenção do veto ao projeto que regulamentava a profissão de cuidador e o que criava o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa provocaram reações em plenário. Os vetos que estão sendo propostos para retirar os destaques são exatamente sobre aquela população que hoje mais cresce no nosso país, que são as pessoas idosas. O veto 25, que é sobre a regulamentação da profissão de cuidador, nós se debruçamos aqui nessa Câmara durante meses para trabalhar.
Nós nos debruçamos no Senado durante meses para trabalhar. É uma das profissões que mais cresce no país. A ocupação de cuidador cresceu de 2015 para cá mais de 500%. Regulamentar essa profissão é algo que é um dever do Estado. Realmente o cúmulo do absurdo, o Congresso Nacional acreditar que sabe exatamente quais são as condições e determinar as condições para as quais uma pessoa precisa atender para exercer a profissão de cuidador. Ou seja, uma família desde o de São Paulo até o interior do Amapá vai ter de seguir os mesmos critérios e não vai poder seguir os seus próprios critérios porque o Congresso Nacional decidiu que o cuidador precisa seguir determinados parâmetros e a família não tem a liberdade de escolher como bem entender. E é necessário, é imprescindível que se regulamente a profissão de cuidador. É necessário, imprescindível que tenhamos o cuidado necessário com o envelhecimento humano. O Brasil tem um plano nacional chamado Plano Nacional para o Envelhecimento Humano e Saudável. Ele não está sendo implementado devidamente. Esperamos que o governo federal, juntamente com o Congresso Nacional, possa estar na campanha do Outubro Rosa. Sabemos que esta campanha inicia pelo fato de que muitas mulheres morreram e ainda continuam morrendo com câncer de mama e também câncer de colo de útero. E é importante que os homens também participem dessa campanha. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Há uma obrigação, através da Agência Nacional de Petróleo, que estabeleceu que não pode haver a venda direta das usinas com os postos de combustíveis. Isso é um verdadeiro absurdo para defender interesse das distribuidoras. Essa que é a grande verdade. Essa regra só existe para proteger o interesse dessas distribuidoras contra o interesse do consumidor.